estarem aqui connosco nesta que não é uma tertúlia formal e por isso se chama o café. O ponto de partida, assim como eu expliquei aos nossos convidados desta manhã, é precisamente um livro editado pela Gradiva de George Steiner, A Ideia de Europa. Não é um livro recente, mas reúne muito daquilo que foi o ponto de partida para esta nossa conversa. A Europa é feita de cafetarias, de cafés. Estes vão da cafetaria preferida do Fernando Pessoa, em Lisboa, até aos cafés de Odessa, frequentados pelos gangsters de Isaac Babel. Vão dos cafés de Copenhaga, onde Kierkegaard passava nos seus passeios concentrados aos balcões de Palermo. Não há cafés antigos ou definidores em Moscovo, que é já um subúrbio do que se passa na Ásia. Poucos em Inglaterra, após um breve período em que estiveram na moda no século XVIII. Nenhuns na América do Norte, para lá do posto avançado galicano de Nova Orleans. Desenhe-se o mapa das cafetarias e obteremos um dos marcadores essenciais da ideia de Europa. O café é um local de entrevistas e conspirações, de debates intelectuais e mexericos para o flaneur e o poeta, o metafísico debruçado sobre um bloco de apontamentos. Enquanto existirem cafés, a ideia de Europa terá conteúdo. Olá, bom dia. Ou boa tarde, se calhar já é boa tarde. Ari, Hugo, Maria João, Ana, bem-vindos. Começando com esta ideia de cafés, porque o nosso espaço hoje chama-se Café Universitário, já vamos falar das vossas experiências académicas, mas eu gostaria precisamente de perguntar, Ari, começando por ti, uma nota. Isto é tudo Malta do Norte. Portanto, vamos já aqui fazer uma imoderação, eu sou a moderadora, e esta sessão deixa de ser o Café Universitário, passa a ser o Cimbalino Universitário, como é óbvio, está bem? Qual foi o café mais importante da tua vida, Ari? Eu estive com dificuldades em responder a essa pergunta e talvez de uma forma um pouco provocadora diria que o café mais importante da minha vida foi o bar da Oxford Union, que não é um café, é um bar, mas acho que não podemos dissociar a ideia da Europa daquilo que se passa no Reino Unido. Acho que é um pouco... Nós, para compreendermos verdadeiramente a Europa, temos de também entender a participação do Reino Unido nessa mesma ideia de Europa. Seria difícil, sem a ideia do rule of law, entendermos aquilo que é hoje o espírito europeu, sem o liberalismo anglo-saxónico, entender o que é, quais são os valores que sedimentam essa ideia da Europa e, portanto, provocatoriamente, responderia que era o bar da Oxford Union. Oxford Union. O Ari Ferreira da Cunha tem 24 anos, é estudante de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, investigador no Centro de Investigação Jurídico-Económica, bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia e está neste momento dividido, aliás, o seu trabalho académico foi reconhecido com 3, não uma nem duas, mas 3 bolsas da Universidade do Porto, uma série de prémios nacionais e internacionais e está neste momento dividido entre investigação no Porto, em Oxford e Utrecht, para onde vai daqui a uns dias. Portanto, obrigada por esta pausa aqui para um café. E o Hugo, menino Aguiar, o teu café mais importante até agora? Viva! Olá a todos. Não sei se é o café mais importante, mas foi um que marcou por vários motivos, aqui em Portugal, no melhor país do mundo. Ao bocado do Ari, eu dizia, dependendo da perspectiva. Exatamente. Depois podemos avançar mais para explicar essa perspectiva. Mas foi um café que foi aqui organizado por uma associação em Lisboa, em que convidou lisboetas e imigrantes da cidade de Lisboa, que viviam aqui na cidade de Lisboa. E a ideia era, à mesa de um café, falar da cultura do país de origem. E marcou-me, primeiro, porque eu fiquei claramente impressionado com a paixão que os imigrantes tinham em falar da cultura portuguesa. Tipo, tão ou mais apaixonados do que quando falavam da cultura do próprio país. Em segundo, porque aquilo que era para falar um bocadinho da cultura do país de origem transformou-se rapidamente num intercâmbio linguístico e cultural, onde as pessoas estavam ali a aprender e a ensinar línguas e culturas. E fascinou-me um bocado o potencial que aquilo tinha
para aproximar pessoas de culturas e nacionalidades diferentes, quebrar preconceitos, aproximar-nos do outro, conhecer o outro e integrar melhor imigrantes nas cidades onde vivem. Isto depois, eu mais tarde estudei o problema da exclusão sociocultural em Leiria, que é transversal a várias cidades, infelizmente, do país e do mundo, e esta experiência influenciou muito a solução que criei com uma equipa que está em pé em desenvolvimento em Portugal. E em terceiro e último motivo pelo que me marcou, conheci lá uma rapariga chinesa uma rapariga no meio que hoje da história. que hoje é minha amiga, e que se chama Tini, e ela tinha uma característica muito interessante, que era gostava tanto de bacalhau que andava sempre com uma posta de bacalhau na carteira. E, portanto, ela sacou literalmente era do assim, bacalhau da carteira. Seco, e, portanto, espero, não? Exatamente, Pronto, seco, pelo seco, menos seco. isso, não é? Mesmo Mandava assim... lá umas dentadas e eu, no princípio, achei que aquilo era uma estratégia de criar empatia. Mas Ou com os não, portugueses... não é um bacalhau, não sei. Bem, mas Mas sim. pronto, este motivo por si só poderia marcar aquele café. Mas Muito tinha bem, que- o café com cheirinho a bacalhau. Acho que é interessante. O, como já perceberam, é um empreendedor social, tem uma série de associações, desde o SPIC, o Building Societies that Accept Value and Power Cultural Diversity, é assim o nome completo, assim não é? mesmo. Exatamente. É presidente da Associação Fazer Avançar, trabalha na sede europeia da Google, em estratégias de suporte à automação, é especialista em comunidades, tem 27 É isso mesmo. e vive na Irlanda, neste momento. Sim. Já vamos falar dessa ligação à Irlanda. Maria João, bem-vinda. Obrigada. Um café que tenha marcado uma rapariga de 25 anos, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade também do Porto, mas que tem estado, sobretudo, com muito trabalho no Parlamento Europeu em Bruxelas. Boa tarde a todos. Antes de mais, a correção é que a estadia no Parlamento Europeu em Bruxelas, infelizmente, já terminou. Já estou em Portugal. Há 2 semanas em Lisboa, a morar cá, portanto foi bom, mas terminou. Quanto ao café da minha vida, tal como a Ari, eu tive muitas dificuldades em responder esta pergunta, porque eu sou uma pessoa muito de cafés e principalmente de fazer do café um local de encontro, de estudo, que serve para fazer reuniões, que serve para ler revistas, que serve fundamentalmente para passar tempo e não só para tomar cafés. E por isso, ao longo de todas as cidades em que fui vivendo, seja no Porto, na Alemanha, em Bruxelas, aqui em Lisboa agora, eu fui tendo os meus cafés preferidos. Mas se eu tiver que escolher um, provavelmente eu escolheria aquele que mais me marcou em Heidelberg, que foi a cidade na Alemanha onde eu fiz Erasmus e onde estive a morar 6 meses, que era um café ao lado da cantina universitária da cidade, que se chamava Marstal Mensa, e era aquele café, basicamente, onde toda a gente se encontrava sem ter que combinar antes. E isso marcou-me muito, porque... Naquela época ainda não havia telemóveis, Naquela WhatsApp, nem vamos ali. não foi assim há tanto tempo. Mas a cidade, para quem não conhece, Heidelberg é uma cidade universitária, mas extremamente pequena e com um espírito académico muito forte. E fazer Erasmus lá, obviamente, foi uma experiência fantástica, disso certamente terei a oportunidade de falar mais à frente, mas tinha esta característica, este café, que era o sítio para onde eu ia sempre, entre uma aula e outra, para onde eu ia estudar, porque não queria passar tempo na residência, e o sítio onde eu encontrava toda a gente sem ter que combinar antes, e todos estrangeiros, porque foi um período, ao contrário do período em Bruxelas, em que eu só me dava com pessoas que não eram portuguesas, e esse café marcou-me muito. E também era um café... Já a cantina em si era uma cantina muito antiga, porque a Universidade de Heidelberg é a universidade mais antiga da Alemanha, e era frequentado, e sendo frequentado, antigamente era uma prisão, onde se dizia que torturavam os alunos mais mal comportados, nos meados, eu não acho que isso é mito urbano, mas no século XIX. Nunca se sabe. Há quem Nunca se diga isso sabe. no século XXI. Mas aquilo era uma cadeia e depois foi transformada em cantina e café, e depois de ser café foi sendo frequentado pelas personalidades mais marcantes da vida académica de Heidelberg. O Heidegger, a Hannah Arendt, o Kant E a Maria João. Exato. Portanto, eu nunca encontrei nenhum deles lá, não sei porquê, mas gostava.
Eu estava a brincar com a história dos telemóveis e, como sabem, tem o Wi-Fi gratuito. Se quiserem twittar ou participar nas redes sociais, a nossa hashtag é PT Europeu. Portanto, se quiserem também ter algum envolvimento mais nas redes sociais, usem essa hashtag também para estarmos todos, no fundo, a falar neste enorme café que é também o www, não é verdade? Olá, Ana Sofia Fonseca, bem-vinda, também é de Ovar e está neste momento em Barcelona, num instituto com um nome tão comprido, mas tem a ver com ambiente e engenharia e pesquisa e muita investigação à volta da água. Vamos torná-lo assim, porque o nome é muito comprido, tem uma sigla gigantesca com cerca de 8 ou 9 letras. Ana, o seu café, ou o teu café neste caso? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, apenas uma correção, não é ligada à água, estou a trabalhar... Water Research? Sim, o Instituto, mas é Environmental Assessment. Estou na área de exposição humana a aerossóis industriais, pronto, uma pequena correção. E o café da minha vida é cá em Portugal, o meu Portugal. Foi um café que marcou bastante durante a minha vida académica. E, antes de mais, gostaria de dizer que o café simboliza, creio que é um símbolo que simboliza o que melhor de Portugal tem. E o meu café é, sem dúvida, não é por acaso que se chama convívio. Creio que um café é um espaço de cultura e de convívio. E este café foi, durante a minha vida académica, acompanhou-me todos os dias. Falávamos de tudo e falávamos de nada. Pronto, e é... E é curioso, a Ana e o Hugo escolhem cafés em Portugal, Sim. onde já não estão. Já não está. E a Maria João e o Ari escolhem em países onde já estiveram, por onde já passaram. E é claro que percebemos, no caso da Maria João e do Ari, que escolhem outros países por onde já passaram, onde viveram, onde fizeram Erasmus. E esta é muito também a ideia, como sabem, daqui a pouco abrimos também um período de perguntas e respostas. E há sempre, e continua a haver muitas dúvidas acerca desta... há uns tempos, a ideia de sairmos de Portugal foi-nos transmitida como quase uma obrigação. Muita gente lidou mal com essa ideia, não é verdade? Por outro lado, eu olho para os vossos percursos académicos e pessoais e profissionais e se não tivessem saído do sítio onde estudaram, se calhar não tinham chegado até aqui, não só aos cafés, mas a tudo aquilo que têm estado a conseguir. Ari, concordas? Acho que é importante que as pessoas tenham a oportunidade, se quiserem, de sair do país e que isso é sem dúvida enriquecedor. Aquilo que eu creio que irritou muitas pessoas foi sentirem que estavam a ser forçadas a isso, que não tinham outra opção senão fazê-lo, que no seu próprio país não tinham as oportunidades que julgavam merecerem e que julgavam existir e que estavam a ser empurradas para fora. Eu creio que ninguém gosta de ser empurrado para fora do seu próprio país. Agora, de facto, a Europa alarga os horizontes às pessoas, permite-lhes viver outro tipo de experiências, contactar com culturas semelhantes à nossa, suficientemente semelhantes e suficientemente diferentes, e se têm a oportunidade de o fazer, se têm a disposição de o fazer, porque também são opções que se tomam em determinados momentos da vida. Se calhar, há uns anos atrás decidi na licenciatura decidi não sair do país, na altura do mestrado decidi não sair do país e só quando estava a fazer o doutoramento é que decidi sair do país. Não gostaria de ter sido obrigado antes, porque saí também ao meu ritmo. E também voltei ao meu ritmo e gostaria de conseguir encontrar também oportunidades para continuar a viver em Portugal, para sair se quisesse, voltar quando isso for... Mas sentes que há essa facilidade, ou seja, pelo menos no ambiente europeu temos esta facilidade transfronteiriça, já não existirem, não é? Podemos amanhã ou daqui a 2 ou 3 horas de carro atravessarmos e irmos ter que tomar um café em Itália. Do ponto de vista turístico, claro que sim, é possível hoje sairmos, marcarmos um avião e estarmos a tomar café em Paris antes do final da tarde. Agora, do ponto de vista das oportunidades que se estabelecem para as pessoas de se fixarem, de criarem uma família, de terem um bom emprego, de conseguirem viver uma vida com a qual se sintam realizados, confortáveis, felizes, é um pouco mais complicado.
ou pode Isso é ser um quando pouco mais falamos no complicado? sentido lá está, de fixar laços familiares, no fundo fazer um projeto de vida nesse local. Mas do ponto de vista académico, a Maria João, por exemplo, falava da questão do Erasmus, que é para muitos portugueses, e não só, mas sobretudo para muitos portugueses, e já estamos num número recorde nestes 25 anos, é o primeiro contacto que muitas vezes têm com outro país, com outra comunidade académica, com outro método de trabalho, de ensino, com outro rigor, com outra exigência. Sentiste isso também? Sem dúvida, sim. Senti isso. No meu caso pessoal, a minha história de amor, digamos assim, com a Europa, digo história de amor porque, para quem viu o site da Fundação, foi pedido a cada orador que escolhesse uma imagem daquilo que para si representava a Europa. E eu escolhi uma imagem muito simples, mas que tirei do meu telemóvel quando estava no Parlamento Europeu ainda, que foi uma instalação em neon, que é um coração vermelho brilhante na fachada do Parlamento Europeu. E escolhi porque, quando olhei para a fotografia, eu disse, de facto, nem pensei muito, é mesmo isto, a minha história com a Europa é uma história de amor fundamentalmente, e começou cedo, antes de Erasmus, quando tinha 17 anos e estava no 11º ano e ganhei uma bolsa do Ministério da Educação alemão, com um programa de intercâmbio que eles têm, que é o Pädagogischer Austauschdienst, em que mandam pessoas de todo o mundo que estejam a aprender alemão nos seus países, e na altura eu estava a aprender porque tinha escolhido no secundário alemão, e mandam pessoas durante um mês de verão para a Alemanha, todos, para aprender alemão, para viajar em diferentes cidades, passar uma temporada em casa de uma família, etc. Esse foi, sem dúvida, o primeiro contacto que eu tive com a Europa, digamos assim, e começou aí. E depois havia de voltar à Alemanha uns anos mais tarde, uns 5 anos mais tarde, para fazer Erasmus. E como a Fernanda estava a dizer, eu acho que o Erasmus é absolutamente, hoje em dia, marcante e fundamental para muita gente que tem a oportunidade de ter essa experiência, e acho que é um programa que, para mim, se não é a flagship da União Europeia em termos de políticas de juventude, está muito perto de o ser. E noto que, embora, como a Ari estava a dizer, ele não fez, e há muita gente que não fez Erasmus, e que não é por isso que deixa de ter percursos brilhantes, e muita gente que até encara a experiência de Erasmus como uma experiência de copos e passeios e vinho verde, que, como se costuma dizer, e que não acrescenta nada ao seu percurso académico. Diria eu, a 70% dos casos, isso é exatamente verdade. Mas nós fazemos o que quisermos com o nosso Erasmus. Eu tentei juntar um bocado as duas coisas, e acho que isso é valorizado depois no mercado de trabalho muitíssimo. Exatamente. E já agora, Ana, há alguma ideia, pelo menos na sua percepção, o que é que os estudantes portugueses, qual é a imagem que os outros estudantes têm dos estudantes portugueses e vice-versa? Ou seja, porque falávamos muito num jantar que tivemos antes deste nosso encontro, de haver, para já, uma ideia, uma decalagem terrível. Eles é que estudam muito, nós somos um bocadinho acomodados, ou nós desenrascamos mais as coisas à última hora, não é aquele verbo tão português. Como é que ideia é que a Ana retirou? Ora bem, poderei dar um exemplo. O meu contacto com a Europa é relativamente recente, mas consegui uma bolsa Marie Curie, então estou atualmente em Barcelona. E o primeiro contacto que tive com o pessoal que trabalha comigo lá em Barcelona foi exatamente este, que os portugueses que têm, portanto, dentro das candidaturas houve muitos portugueses a concorrer, e das bolsas atribuídas no programa Marie Curie, neste projeto em que estou, três deles são portugueses. E, de facto, o que me foi dito foi que os portugueses têm, efetivamente, um currículo bastante extenso, com bastantes competências. Pronto, e é basicamente isso. É verdade que nós também transparecemos um bocado, não sei, mas relativamente, eu estive 4 meses na Finlândia e somos completamente workaholic. Nós, eles em relação têm aos um horário. finlandeses? Nós, em relação aos finlandeses. Eu tinha vergonha de sair às 3 da tarde, toda a gente saía às 3 da tarde. Mas há uma coisa é ser workaholic, outra coisa é ser presentista. Correto. Ou seja, fala-se muito do absentismo, mas há o outro lado, não é? Que é o outro polo, que é o presentismo. Estamos lá, mas não estamos propriamente a fazer nada.
eu estava a fazer. Eu não estou a dizer a questão da Ana, mas não é? Há essa, Sim, verdade. essa realidade e hoje em dia sente-se muito no contexto atual para Sim. não perder emprego, muita gente pratica o presencismo. Estou lá, mas Sim, verdade. só para mostrar que estou, não é? E a ficar verdade um pouco é mais que eles tarde. têm muita eficiência no Exatamente. trabalho. Portanto, haverá eventualmente isso. Depois eu acho que há um paralelo, eu já fiz muito trabalho sobre essa matéria, o paralelo de não interessa o número de horas que trabalhas, interessa realmente é o que produzes. A E, produção. portanto, até às 3 da tarde, mas também tem que sair cedo se querem ver uma nesga de sol, não é? Na Finlândia, de Zeus. Tomar um café. Os cafés fecham às 3h30, lamento. Mas a nível de trabalho, reorganizou-se também internamente. Exatamente. E- Reorganizou-se, efetivamente. E a Ana também. Mas tenho sempre aquela obrigação de ficar um pouco mais, porque é difícil adaptar a outro ritmo, mas pronto. Oh, Hugo, entretanto, o Hugo disse-me uma coisa muito engraçada, é que a Europa tinha-te dado um conhecimento num estilo de efeito borboleta. Ou seja, sempre lá e cá, ou faço uma coisa aqui e acontece lá? No estilo de efeito de borboleta, foram os projetos que eu hoje faço, que são basicamente nascem do somatório das experiências que tive em Portugal e lá fora. E há muita coisa que de facto acontece na minha vida hoje por consequência de ter saído da minha zona de conforto, que eu acho que esta Europa nos permite fazer. E acho que, no meu caso, esta Europa recompensou-me por fazê-lo. E esta Europa influencia a minha vida e muitos da minha geração. O caso do Erasmus é flagrante. Deu uma oportunidade para ir de Erasmus, deu uma oportunidade para agarrar oportunidades onde elas apareceram, deu uma oportunidade de conhecer outras culturas, fazer amigos lá fora, deu uma oportunidade de conhecer outras realidades, ficar mais sensibilizado para problemas sociais, contribuiu para perceber que há problemas sociais que não respeitam fronteiras e que requerem a Europa, ou melhor, o mundo, no pleno da sua diversidade para criar soluções, e permitiu-me ganhar conhecimento que me permitem a mim dar o melhor aqui em Portugal e lá. Agora preside a associação Fazer Avançar. Sim. Já vamos falar desta associação. Mas é curioso porque agora é uma provocação ao universo virtual. Essas coisas todas fantásticas de conhecer outras pessoas, falar com outras culturas, isto não se consegue tudo online? Ari? É completamente diferente. Eu venho um pouco também do mundo dos debates e debato bastante e às vezes, em algumas circunstâncias, as pessoas perguntam, mas não dava para fazer debates online e debater tudo online, em vez de terem torneios que são caros de organizar, implicam as pessoas voarem todas para um determinado sítio. O Ari é presidente do Conselho Nacional de Debates Universitários e já venceu 3 competições em Portugal, participou em 15 internacionais, é campeão do mundo de debate universitário, melhor orador final na categoria de inglês, portanto, não seja modesto, debate umas coisas. Não foi isso que eu disse também. Mas, como eu estava a dizer, nós conseguimos fazer mais coisas por estarmos a voar todos para um determinado sítio, porque obriga-nos a estar durante uma semana com aquele mesmo conjunto de pessoas, abstrai-nos de outro tipo de distrações, abstrai-nos do nosso dia-a-dia. Quando nós fazemos um torneio até mais espaçado, não conseguimos ganhar a mesma coisa do que se tivermos um fim de semana todos juntos, quando estamos a falar de torneios aqui em Portugal. Obrigar-nos a estar uns com os outros é algo muito importante para nós ganharmos essa empatia com o outro, para nós entendermos o outro melhor. Existe uma determinada regularidade que é necessária nas conversas, é sentirmos parte do mesmo ambiente, sentirmos parte da mesma comunidade, mas aí o especialista em comunidades parece que é o... Exatamente. Mas isto é para vocês também conversar, que eu daqui a bocado tenho de ir embora. Esta questão é muito curiosa, porque o Ari levanta o estarmos uns com os outros. Não é uma falsa ideia que nós, e toda a gente diz isso de nós, somos muito hospitaleiros, não é? Recebemos muito bem e viajamos bem, ou seja, encaixamos-nos bem lá fora.
também, da experiência que conhecem até de colegas vossos, não só da vossa, porque claramente estão felizes, aliás, a Maria João está muito triste de estar cá. Já cá estou outra vez, eu quero estar lá fora. Mas acho que nos damos muito bem. Acho que somos muito adaptáveis, que temos aquele provérbio do em Roma ser romano e que acabamos por... Acho que há várias coisas aqui que confluem para isso. O facto de nós próprios sermos uma mistura étnica, uma mistura cultural, de sermos um país com uma grande abertura ao exterior, um país pioneiro na miscigenação. Acho que isso nos dá também uma outra abertura para quando falamos com os outros, uma ideia de que não somos detentores de uma cultura superior, que não vimos de uma raça superior. Acho que isso ajuda na altura de tentarmos colocar-nos ao nível dos outros, claro. Que é sempre um dos primeiros passos para sermos aceites, para aceitarmos os outros e para conseguirmos fazer amizades nos locais, independentemente de onde eles sejam. Isto é muito do speak, não é? Aquilo que falávamos há pouco do trabalho do Hugo, no sentido de... E antes de falar mais do speak, esta coisa da zona de conforto... Saindo de Portugal, a Europa continua a ser uma zona de conforto em relação ao resto do mundo ou não? Isto é uma pergunta para todos, mas começo por... Eu acho que sim. Eu respondi lá fora a um colega que me sentia europeu quando estava fora da Europa. E acho que isso tem a ver é a única... Aliás, ontem um amigo meu na brincadeira disse-me também que sentia europeu quando vinha da A8 de Leiria para Lisboa, porque se não fosse a Europa vinha num carro de bois. na brincadeira. É uma ideia para pensar. Mas o que eu quero dizer é que sim, quando estou na Europa, sinto-me bastante em casa. Uhum. Na Europa? Exato, não é? Na Europa. Até porque eu sinto-me tão longe de Portugal, em qualquer país da Europa, como me sentia longe de Leiria quando estava em Lisboa. Porque... Primeiro, não existem fronteiras para mim, nem sei o que isso é aqui na Europa, e acho que isso também foi esta Europa que permitiu. E segundo, porque estou a poucas horas de avião de qualquer parte para o meu país, que é Portugal. Mas, João, há uma zona de conforto chamada Europa? Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida, especialmente por referência ao tal fora da Europa, não é? E nós também falávamos disto outro dia, tudo tem a ver com aquilo que é o nosso local de origem, que é a nossa referência. Nós sentimos-nos portugueses quando estamos fora de Portugal, né, na Europa, mas sentimos-nos europeus principalmente se estivermos no meio do Peru, num jeep todo partido. Mas aqui somos identificados como gente do Norte que tem simbolinhos. Exatamente. Mas há rótulos, não é? Estamos em Lisboa. E amanhã vamos estar com o realizador da Gala Dourada, imagina, não é? O realizador da Gala Dourada, que também tem muito a ver com estas questões. E tem outros rótulos para além disso. Tem outros rótulos para além disso, mas eu agora mudei-me para Lisboa, estou a viver cá, aquilo que eu mais ouço é do Norte, não diz 2 menos um quarto, ou não diz um quarto para as 2. Diz à minha beira. E tem tudo a ver com a nossa referência. E, sem dúvida, quando eu mais me sinto europeia é quando estou fora da Europa. Eu acho que vou ter que discordar há bocado do que estávamos a falar dos caráter dos portugueses que vivem lá fora. E eu dou-te parte da razão, Ari, mas a minha experiência com a imigração, portanto, no sentido lá de portuguesa, que foi em Bruxelas, é um bocadinho diferente. Eu acho que nós nos adaptamos bem a sair e a viver fora, mas temos, e acho que quase sem distinção, acho que não há ninguém que eu tenha conhecido que não tivesse isso, que é uma característica de saudosismo muito presente. E uma vontade de voltar a casa com uma regularidade que eu não encontrei em nacionais de outros países lá em Bruxelas. Especialmente se falarmos dos nórdicos, dos alemães, porque comem mal, Maria João, vou voltar a casa para quê? Comem mal, voltar a casa para quê? Claro. Mas romenos, etc. Eu falava, que em Bruxelas vinha a Portugal, coisa de uma vez por mês, de 5 em 5 semanas, por aí. Eu dizia, vou a Portugal. Outra vez? Outra vez. Mas o que é que vais a Portugal fazer? E eu, mas eu tenho um casamento, ou tenho um aniversário, ou o voo da Ryanair estava a 50 euros. E isto para eles é confuso. E eu ia muito espaçadamente, porque quase todos os meus colegas de trabalho vinham de 15 em 15 dias a casa. Quase todos, os que não vinham uma vez por semana, mas aí já eram deputados e pronto, a realidade é Podiam. Mas colegas de trabalho, pessoas que não trabalhavam nas instituições, mas trabalhavam em empresas, muitos deles vinham 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, porque não conseguiam estar
tanto tempo sem vir a As casa. saudades que eu já tinha E da o minha alegre é casinha. verdade. Eu acho que o saudosismo é uma característica muito presente. E as pessoas queixam, e o facto das pessoas se queixarem muito, eu acho que não conhecia, mas também se calhar é de ser Bruxelas. Mas quem já lá viveu, pronto, sabe mais ou menos do que... E eu agora, eu agora quero é voltar para lá, porque pronto, ok, isto é muito giro e tive aqui um mês... Mas de repente Portugal é e tive pequeno? aqui um mês de férias e o sol e é tudo maravilhoso, mas Olha, não em temos... Bruxelas estava ótimo. Mas tempo, não sabe? temos pois, mas isso foi agora, que há 2 semanas que a Fernanda esteve lá. Excepcionalmente. Pronto. 6 meses de inverno, a nevar, a chover, não há ninguém lá que não se queixe. Só que depois as pessoas comparam a qualidade de vida que se tem num sítio e noutro. E isso só se sente quando se está cá. Claro. Quando se está lá, as pessoas só se queixam, claro. Não é? A comida é má, o tempo é mau, a cidade é suja, os belgas são ineficientes, são um bocado estúpidos às vezes. Há sempre um motivozinho, isto é mau, isto em Portugal funciona melhor. Eu nunca conheci ninguém que dissesse, isto na Bélgica funciona muito melhor do que em Portugal. Pois não. Nunca. Isso é verdade. E, curiosamente, o coração das grandes instituições europeias. No coração, mas não estou a falar das instituições. Eu pronto, sei, eu sei. das Mas já vamos instituições falar é da uma questão coisa das diferente. ligações às Mas instituições. do país ou do não país, não é? Porque a Bélgica é um bocado um não país. Pois, é um Mas- 3 em 1. É um 3 em 1, não é? Mas do país, da administração municipal, que havia coisas absolutamente arcaicas. O lixo só era recolhido uma vez por semana e tinha que ser guardado em casa porque se pusesses na rua levavas uma multa, uma vez por semana, atenção. E depois... Era por isso que alguns viajavam transportar o lixo, não? Ridículo. O Rose da Rainer não dá. O contacto com qualquer repartição pública era um absoluto pesadelo. É E verdade, uma pessoa pensa aqui, quer dizer, aqui é tudo online. Eu acho que eventualmente nós na teremos hora essa até mesmo recentrando na questão académica, eventualmente temos mais. Eu tenho muito essa noção, não é? Quando regresso é que noto a quantidade de coisas boas, apesar de tudo, que aqui funcionam. Indiscutivelmente, sim. Mas não sei, Ana, se tem esta perspectiva também de, mesmo a nível académico, não é? Que quando as portas se abrem, nós apercebemos que, se calhar, a nossa realidade... Eu não gosto muito daquela comparação de eu estou benzinho porque o outro está piorzinho, não é? Acho que isso não é de todo positivo. Verdade. Mas temos uma percepção melhor daquilo que realmente temos bom, até porque temos contacto com outras pessoas que vieram ou fazer Erasmus cá, ou estudam cá, porque há um bocadinho a ideia de que a fuga de cérebros é só para fora. Então, os que estão a estudar cá, os que estão a investigar cá, os que são bolseiros cá, fugiram de onde? Foi fuga de rins, em vez de ser de cérebros, não é? Verdade. Mas quanto à saída, eu gostaria de fazer uma pequena analogia com o mundo animal. Por exemplo, um pássaro em cativeiro é limitado por grades, neste caso, ou um animal num jardim zoológico por muros encerrados. Ao contrário, um pássaro em liberdade tem como limite o mundo e, tal como os pássaros neste caso, nós portugueses também estamos condicionados e estamos numa prisão geográfica se nos condicionarmos apenas a este limite do nosso país. Por outro lado, se abrirmos as portas à Europa ou ao mundo, quem diz Europa fala também no mundo, à grandeza do mundo, estamos aptos para mostrar o quanto valemos e, se apenas nos limitarmos ao nosso país, reduz a possibilidade das nossas capacidades e potencialidades existentes. Portanto, eu acho que a saída, que é muito frutuosa, e também quem fala sair, também Fala em pessoas que acolher, entram, não é? evidentemente. No meu caso, foi sair. E o meu contacto com a Europa tem sido, portanto, a Europa foi uma ponte para relacionar a minha ambição de investigação com realidade, com aspectos ambientais, neste caso, e relacionar o ambiente, a nanotecnologia e a exposição humana a aerossóis. Portanto... Ari. Talvez a expressão fuga de cérebros não seja particularmente elogiosa, sobretudo para aqueles que ficam no próprio país e que parece que de facto são rins. Eu acho que aquilo que talvez seja necessário pensar é talvez na forma como, em vez de cérebros, porque não é só o conhecimento académico que foge,
é sobretudo a questão do talento. Todos os países precisam de ter talentos em diferentes áreas para serem competitivos, para acontecerem coisas nesse país. E isto passa, é verdade, tanto nas grandes empresas que precisam dos grandes CEOs, dos grandes inventores, dos grandes investigadores também que trabalham nas empresas, é verdade na academia, é verdade na cultura. O país fica mais pobre quando estas pessoas saem. Agora, aquilo que é positivo é aquilo que algumas pessoas chamam de circulação de cérebros, que aqui seria circulação de talentos. Se estes talentos puderem circular, aquilo que acontece é que se conseguem expandir, não têm limites, conseguem ir para onde as oportunidades são criadas e, muito provavelmente, eles se podem ir para onde são mais eficientes, para onde conseguem expandir-se mais, para onde conseguem criar mais. E levam para onde o selo Marca Portugal? Acho que sim, no caso de Portugal, acho que podem ser, como tínhamos noutra discussão uns tempos atrás, acho que podem ser bons embaixadores de Portugal, acho que podem trazer até negócios para Portugal, como há alguns casos de pessoas que têm empresas lá fora, que são porta de entrada para empresas portuguesas que querem exportar, que são também bons embaixadores porque transmitem a ideia de que Portugal produz bem, de que em Portugal há talento, de que em Portugal os cursos universitários são cursos universitários de qualidade, e acho que é necessário que a visão do país também mude, graças também a estas pessoas. Agora, é importante do ponto de vista de Portugal que algumas pessoas nesta circulação de cérebros se sintam atraídas por Portugal. Isto não tem de ser necessariamente as pessoas que nascem cá. Até podem ser pessoas que nasceram noutros lados. Não é? E que gostem do bacalhau, adorem bacalhau, e que gostem do sol, gostem dos nossos vinhos, gostem dos nossos sapatos, gostem das coisas que nós aqui temos. Nós somos suficientemente atraídos. Não é? Obviamente, somos pessoas maravilhosas. E se sintam atraídos por Portugal e que venham cá, porque nós precisamos desesperadamente desse talento. Os meus convidados, os nossos convidados deste nosso café, estão todos naquela faixa etária dos 20. Uns 20 mais, outros 20 um bocadinho menos, mas nos 20. E Portugal também é europeu, no sentido de comunidade europeia, também nos 20, não é? Também estamos aqui. Portanto, certamente não terão muita memória de como era Portugal antes, que era só do continente europeu e não europeu no sentido de comunidade. Mas acredito que conheçam e que saibam como era, os pais falam disso, leem, investigam sobre isso, e portanto eu vou passar as perguntas para o público, mas quero que pensem um bocadinho como é que imaginariam um Portugal que não fosse europeu no sentido comunitário. Mas agora, como sempre acontece, temos um período de perguntas e respostas, queremos saber se têm dúvidas para os nossos convidados. O café só é servido lá fora, o nome café aqui é um engodo, portanto é só inscreverem-se, mão no ar, comentários, perguntas, e já temos ali a primeira questão. Eu só vou pedir o seu nome para depois identificarmos. Está ótimo. Então, Olá. o meu nome é Marcelo Rafael. Tenho duas questões. Em primeiro lugar, gostaria de perceber o que é zona de conforto. Zona de conforto é que é a casa dos pais. Qual é que é a diferença de sairmos para outro distrito do país? Por exemplo, eu sou de Castelo Branco, vim para Lisboa. Qual é que é a diferença de ir de Castelo Branco para Lisboa, de Castelo Branco para Paris ou Barcelona? E a outra questão tem a ver com, tem-se muito falado aqui, com o facto de nós portugueses somos um povo que cria raízes em Portugal, com o facto de há bocado da Maria João estar a falar, a regressar muitas vezes, acha que os portugueses quando vão para fora vêm sempre a pensar no dia em que voltam. Ainda somos, não tanto como as árvores, criam mesmo raízes no próprio local, mas ainda vamos criando algumas raízes. Se acha que somos um povo que cria raízes? Obrigada, Marcelo. Posso só perguntar, antes de devolver o microfone, Diga. tem alguma experiência europeia? Erasmus? Pouca, não. Viagem, turismo. Só viagem, turismo, sim. Ok, obrigada. Se calhar fazemos uma primeira apanha de 3 questões, porque temos outra lá atrás. É só levantar o seu braço, por favor. Esse senhor de gravata, exato, obrigada. Olá? É só distintivo. Não, é uma questão de idade que eu queria salientar. Olha. Eu vim aqui com uma enorme curiosidade. Olha o Ari. Eu achei que... Como é que se chama? Desculpe. Armando Sevinato Pinto. Olá, Armando. Eu achei Senhor da gravata. que esta questão dos talentos e dos rins e dos cérebros são sobretudo jovens.
E também acho piada, negativa neste caso, à circunstância de um debate deste género, neste ateliê, só terem quase praticamente só jovens aqui. Eu, por exemplo, fui atraído por esta circunstância, que foi ótima ouvi-los todos, e acho que há aqui uma... peço desculpa disto não ser bem uma pergunta, mas acho que há aqui um divórcio entre jovens e não jovens. O ambiente universitário para os mais crescidos. Que é muito negativo no nosso Isso país. é que nasceram as universidades sénior. Exatamente. Que é muito negativo no nosso país. Mas é sobretudo aquilo que me custa nas saídas, é que as saídas ainda não são de talentos. Os talentos formam-se. Os talentos ainda não se pode dizer que os jovens podem ter um potencial, mas não são de talentos. Formam-se esses talentos e o que nós perdemos é jovens. E ganhamos alguns estrangeiros que vêm para cá, como disse há bocadinho, mas provavelmente o balanço é negativo. O Armando está, já agora, isto é um ping-pong, não resisto. Vai-me perguntar a idade? Não, mas sei que está cá antes de Portugal estar na comunidade, certo? Eu tive vários anos na comunidade. Exatamente. Sente diferença? Uma diferença enorme. Eu tenho essa profundidade da avaliação em relação à evolução do nosso país, provavelmente os jovens não a têm, mas os adultos parecem também não quererem perceber esta dinâmica, estas vontades, estas questões que são muito dos jovens, mas que no fundo são o futuro e é o mais importante de tudo, não é? Exatamente. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. O meu nome é Fernando Frade e eu tenho uma inveja positiva de todos vós, porque as minhas primeiras experiências externas foram já em trabalho, numa altura em que era preciso levar passaporte e trocar escudos por várias moedas. E, portanto, eu cresci quando comecei a andar por fora. Quando tive que pegar no carro na Alemanha sem saber uma palavra e descobrir que tinha que ir até ao fim do mundo, que eram 480 km. Mas, mais do que a experiência, era uma questão que eu vos queria colocar. E sobre isto. O Zé Eduardo Agualusa, que veio de Angola, tal como eu, diz que quando nós mudamos de país, mudamos 3 vezes ao voltar. Quando vimos, ou quando vamos, no vosso caso, vamos de uma maneira. Quando voltamos a Portugal, vimos de outra, porque as coisas mudaram. Ou seja, a vossa perspectiva sobre Portugal mudou e quando voltam para fora, voltam com uma perspectiva diferente do país. Vocês sentiram isso ou não? Muito bem, muito obrigada. Fazemos já uma passagem pelos nossos convidados para responder, começando pelo Marcelo, zona de conforto e raízes. Hugo, conseguimos explicar o que é uma zona de conforto? Consigo explicar o que é... Acho que o seu microfone desmaiou. Acho que morreu. Só pô-lo um bocadinho mais para cima. Voltou. Já? Alô? Alô, bom dia. Está em linha. Zona de... Estar fora da zona de conforto é estar num sítio onde nós não temos conforto. Por exemplo, eu aqui estou fora da minha zona de conforto. Mas os sofás são fixes. São Devia ter vindo às São João passado. Isso é que era. São muito fixes, mas o interessante aqui é que eu cresço neste desafio. E eu não estou, e nós crescemos muito mais quando estamos fora da nossa zona de conforto. Portanto, vir de Castelo Branco para Lisboa, ter que sair de casa para se esforçar e criar empatia, para criar novos amigos, e não ser fácil aprender ligar a cozinhar, aprender a cozinhar, passar a ter ferro. que estudar outras coisas, não sei se foi para estudar ou para trabalhar, é estar fora da zona de conforto. Estar na zona de conforto é estar agarrado àquilo que se tem e contente com o conhecimento que se tem na altura, com a estabilidade, e o nível de estabilidade é claro que depende de pessoa para pessoa, mas eu acho que é mais ou menos isso. E acredito que a zona de conforto, enquanto Europa, será diferente quando temos uma experiência, por exemplo, na América do Sul, não é? Ou na América Central. E aí, de facto, aí notamos ou no Brasil. Basta ir ao Brasil e tentamos comparar com o sistema universitário europeu. E a questão das raízes, Maria João? A questão das raízes, pronto, foi exatamente o que eu estive a dizer. Eu tenho essa sensação muito forte que nós continuamos, falo principalmente de jovens e já não daquelas comunidades que essas naturalmente foram sempre criando as suas raízes, uma imigração que, por exemplo, é retratada no famoso filme de que Fernanda vais falar muito mais amanhã, certamente, mas a imigração mais jovem, ao contrário do que seria expectável,
por ser muito mais aberta, por ser muito mais... por pensar, por sair por opção e não por necessidade, por querer sair, por achar que isso a vai valorizar, não é por isso que deixa de ter esta característica muito forte do saudosismo e de criar raízes, que eu acho que é uma coisa surpreendente. Claro que há exceções, e eu conheci muitas pessoas lá fora que não eram assim, especialmente por terem encontrado alguma coisa lá fora, ou terem criado família, casaram com uma estrangeira, têm filhos, já só vêm a Portugal 2 vezes por ano. Isso acaba por dissipar-se um pouco, não tem um quadro familiar que tenha ficado com quem tenham relações muito fortes. É óbvio que isto varia, né? E nós aqui estamos a fazer, senão, generalizações, mas num contexto mais amplo, aquilo que eu vi era que nós criamos raízes muito mais do que outros povos, de outras nacionalidades com quem eu comparava. Não sei explicar porquê. Provavelmente por sermos um país extraordinário em vários aspectos. Em vários aspectos. Eu acho que de alguma forma está ligado àquilo que o Fernando dizia, não é? Quando voltamos, se calhar andamos com o nosso vasinho, voltamos a pousar o vasinho, sim, regamos com aquilo que precisamos de mais ou de melhor de Portugal, e quando voltamos, saímos, levamos outra vez o nosso vasinho. Não sei, esta esta imagem do vasinho é uma imagem que eu dou muito em relação à maternidade, à parentalidade em geral, não é? No fundo, os pais se comportarem, entre aspas, como um vaso que ajuda a manter as raízes dos filhos, eles depois crescem, não é? E os ramos podem estender-se pela Europa toda, o que interessa é onde... Ou seja, será que as raízes fixam-se geograficamente ou emocionalmente? Emocionalmente, claro. Não é? E eu não sei, e aqui é também, ao mesmo tempo, uma provocação, e baseada um bocado nestas duas ideias, é se nós saímos de Portugal, mas, e vocês já têm 20, portanto, acho que sim, mas nós com mais de 40, ainda mais, mas Portugal nunca sai de nós. Acho que não, mas não tenho exatamente, não passei tempo suficiente lá fora para Portugal não saiu de mim durante o tempo em que estive lá fora, e certamente não sairá tão cedo. Agora, não sei se é verdade para toda a gente. Claro. Hugo, naquele café que falou no início, a história dos imigrantes, e isto é uma expressão que se usa muito, e a primeira vez que eu vi esta expressão foi uma ucraniana que me disse isto. Eu saí da Ucrânia, mas a Ucrânia nunca saiu de mim. E ela já cá estava há muitos anos, mas mesmo assim sentia que tudo o que era a sua base, a sua cultura, as suas raízes, andavam sempre com ela. Não é? Era como se fosse um vaso. Eu vou para ali, mas o meu vaso vai comigo. Não sei se os portugueses terão isso ou serão mais plásticos no sentido de adaptação. Eu acho que... Desculpe. Sim, mas o Hugo depois responde. Sim, no seguimento da ideia de há bocado, em Bruxelas e em Paris também isto se sente muito, mas em Bruxelas eu senti muito isto, que era dar por mim a fazer determinado tipo de coisas que eu nem em Portugal fazia, mas fazia em comunidade simplesmente porque estava lá e porque aquilo fazia sentido para lembrar qualquer coisa que eu olhava e dizia, mas eu não fazia isto em Portugal. Mas o sentimento de comunidade e de imigração e de estar fora sente-se de uma forma tão vincada que estes fenómenos aconteciam e era espantoso. Era eu que não vejo futebol, que não ligo a mínima a futebol. E à dá bola. por mim a ir à bola, porque Bruxelas tem uma comunidade muito, muito forte em vários bairros, São Gil, Ixelles, bairros com imensos restaurantes portugueses e cafés portugueses e dava por mim a ir beber finos e comer francesinha fora de Portugal e a ver a bola, que é uma coisa que eu aqui não faço. Quer dizer, a parte da francesinha e do fino, sim, mas não necessariamente a ver a bola. Mas era só porque... Era uma boa desculpa, Mas não é? era só porque eu ia àquele sítio e aquilo estava cheio de portugueses. E depois muitas pessoas... Mas era para se sentir portuguesa? Eu não consigo explicar. E lá conheci muitas pessoas que me diziam, estrangeiros, italianos, poucos com quem eu me dava, provavelmente pelos dedos das mãos. Foi uma experiência completamente oposta ao Erasmus, como eu disse há pouco, que me diziam, mas tu não conheces, mas estás aqui, mas não conheces estrangeiros. Mas quantos belgas é que tu conheces? E eu pensei disso, as pessoas lá, das instituições, fecham-se muito. E
e isto acontecia. E só se davam com portugueses. E eu falava mais português em Bruxelas do que outra língua qualquer. Pois, mas Bruxelas e Paris são capazes de ser, não é? Muitos portugueses por metro quadrado. Muitos mesmo. Mas E a bola, e depois a missa ao domingo na igreja em português, e o pastel de nata, que eu tinha uma pastelaria portuguesa em frente à casa. E comi mais pastéis de nata na Bélgica do que em toda a minha vida em Portugal. Isso já parece mais um bairro que por acaso estava na Bélgica e não aqui em Alvalade, não é? E coisas ainda mais que eu olhava e dizia, de facto, mas as sardinhadas, houve festa de São João em Bruxelas com música pimba, e nós damos por nós a fazer coisas que normalmente não faríamos cá, mas que lá fazem todo sentido. Que engraçado. Isto são as raízes, está a ver? Isto é a tal coisa do vasinho. Eu, por acaso, tenho uma experiência precisamente do contrário. Não sei se é da idade, não é? Para mim é precisamente o contrário. Quando vou para fora e tenho trabalhos, para além de encontrar poucos portugueses, quando os encontro é naquela, então vá, até já, tá? Porque não é de não gostar, como é óbvio, eu adoro conhecer os compatriotas, mas a experiência é tão parecida à minha, é tão parecida com a minha, aliás, que os percursos por aqui ou por ali, mas acabamos por ter mais ou menos as mesmas ideias, os ideais, então vamos lá descobrir outras coisas, não é? Se calhar, eu sinto muito isso, eu fiz um trabalho durante um ano com a comunidade imigrante em Portugal, que também fazem isso, não é? E de repente uma pessoa chega ali às Caldas da Rainha e tem festivais de leste exatamente iguais a qualquer um que se passe na Croácia, na Ucrânia, até mesmo na Rússia. Iguais. Os trajes, a comida, a música. Não se ouve falar português durante 2 ou 3 ou 4 dias. Aconteceu isso. Eu cheguei às Caldas da Rainha para uma reportagem e senti que não estava nas Caldas da Rainha. Estava algures no leste, não é? E, portanto, esta questão da comunidade, Hugo, na sua percepção, nós levamos o nosso vasinho e começamos a espalhar e fazer o nosso bairro, não é? É um bocado como aos Sims. Quem joga Sims sabe. Vamos fazer o nosso bairro, à nossa medida. As casinhas, o cafezinho, o pastel de nata, o pastel de bacalhau, a bica, o cimbalino, francesinhas, quer dizer... Eu comi uma francesinha na Bélgica, não imagino, não é? Mas também comer na Bélgica. Bom, Hugo... Bom, eu sou um grandíssimo tuga, portanto, eu estou sempre com Portugal dentro de mim. Qualquer sítio que eu vá, eu levo o chouriço e o porco passa ao chouriço. E o bacalhau. É muito difícil. E o bacalhau da amiga. Para mim, Portugal é o melhor país do mundo, estava a dizer, e é muito difícil perder uma discussão sobre os melhores vinhos, melhor gastronomia, mas isso melhores eu também. melhores azeites, inovação, exemplos de inovação. Eu acho que isto é transversal a vários países, pelo menos aqueles por onde eu tenho passado. E há até exemplos científicos. Por exemplo, os países que recebem imigrantes têm, na Europa, usado a estratégia de ensinar a língua. E isso que se tem vindo a perceber é que a contribuição de ensinar a língua do país que recebe aos imigrantes para a imigração é praticamente zero. O que tem acontecido agora é aproximar as pessoas e dar-lhes a oportunidade de elas apresentarem a sua cultura, falarem delas próprias, falarem dos amigos e daquilo que gostam e do que é que são. E isso é que tem mostrado resultar. E é um exemplo de que, muito provavelmente, todas essas pessoas levam um grande vaso do país de origem, independentemente do país para onde vão. Eventualmente, Ana, como somos europeus, e agora já também, tirando aqui algumas ideias que vieram do público, mas já naquela questão do Portugal europeu, e agora, não é? Se calhar nós, enquanto europeus, somos mais parecidos uns com os outros, porque acabamos por, no geral, ter uma referência secular, que é a referência europeia, não é? Portanto, não separamos o continente da comunidade, mas temos mais semelhanças uns com os outros e talvez isso nos leve ao tal vasinho ser mais fácil. Sim, ser europeu, eu acho que não é sentir europeu, não é um sentimento, é uma coisa, é uma circunstância, é uma coisa que é uma coisa que transportamos connosco, relacionando com outras pessoas, é uma coisa que está connosco, é ser português, é ser europeu. E sente que há aquela diferença, não é? Eu não estou europeu, eu sou europeu, não é? Há uma diferença. Não é estar na Europa, agora sou europeu. Exatamente. E se calhar o português é a mesma coisa. Verdade. Não é? Está catalã, mas continua português, se calhar. Ser europeu é dançar à espanhola, rir à italiana,
comer à português. Ah, claro. Exatamente, e sobretudo comer à português. Sim. Não sei se tem mais alguma questão aqui na sala. Desculpem lá eu pôr assim a mão, mas com a luz não se vê se há mãozinhas aqui no ar. Temos aqui na segunda fila, por favor. Terceiro. Olá, boa tarde. O meu nome é Mariana Pereira e todos vocês falaram da vossa experiência no estrangeiro, mais propriamente na Europa, e a minha pergunta será, será que estudantes mais pobres, que não têm possibilidade de fazer estas experiências, porque, sejamos práticos, uma bolsa de Erasmus muitas vezes não cobre nem sequer o alojamento, será que se sentem menos europeus por não terem essa experiência lá fora? Obrigada, boa pergunta. Não sei se há mais alguma questão, eu posso passar já aqui. Estamos nos minutos finais. Esta é uma excelente questão, porque, de facto, a questão das igualdades e do livre acesso, eu tenho muita pena não ter feito Erasmus, porque não havia. Não é? Que é uma coisa que mais me minha filha, não havia como? Também não havia telemóveis, como? Não é? Como é que não havia Erasmus, não é? A minha filha tem agora 18 anos e... O que é isso? Não havia Erasmus? Já é... Desde 87 que existe. Exatamente, pois, mas para mim já era too late. Mas, esta questão das igualdades, o Hugo também trabalhou muito esta questão dos acessos, não é? Será que se sentem... Acho que se não se sentem, teriam boas razões para se sentirem menos europeus. Acho que teriam boas razões para sentir que a Europa lhes lhes tem proporcionado menos do que tem proporcionado a muitas outras pessoas. Quando nós pensamos naquilo que temos a agradecer à Europa, do ponto de vista das coisas muito mais visíveis e palpáveis, o que é? A possibilidade de nós viajarmos sem passaporte, a possibilidade de nós não trocarmos de moeda quando vamos a outro país, a possibilidade de nos dar na cabeça e marcar uma viagem de avião ou de ir por uma viagem de carro ou fazer um Interrail, é a possibilidade de nós irmos estudar para fora, de pensarmos vermos um anúncio de jornal com uma determinada oferta de trabalho aliciante, candidatarmos a essa oferta de trabalho e termos a entrevista através do Skype e irmos passado uns tempos. Aquilo que é menos... A Europa trouxe a pessoas que não têm a oportunidade de beneficiar deste tipo de coisas outras coisas. Acho que a Europa trouxe oportunidades de investimento em Portugal muito importantes. Através do Fundo Social Europeu foi possível formar muitas destas pessoas. Mas a ligação com a Europa que elas sentem é menos direta, é muito menos direta. Elas não sentirão ao andar, ou é difícil que ao andar pela A8 sintam que aquilo faz parte é uma consequência muito indireta de nós estarmos na União Europeia e terem existido fundos que tenham permitido a construção da autoestrada, tenha havido um desenvolvimento económico em Portugal ao longo das últimas décadas que permitiu elas passarem da carroça para o carro e delas até quererem ou de poderem fazer esse trajeto. Como a ligação é muito mais indireta, acho que a Europa tem de ter o cuidado de se ligar de uma forma mais direta a essas pessoas. De criar não apenas programas que de uma forma muito clara, como o Erasmus, liga de uma forma ou muito... Grundtvig, ou até exatamente. o serviço pelo voluntariado, porque há imensas ofertas, não é? Acho que tem de... há uns anos atrás havia um consenso muito alargado de que éramos europeus, de que a Europa era excelente, de que com a Europa ganhávamos todos. Hoje acho que estamos a correr o risco do consenso se virar ao contrário. Há a ideia de que os portugueses sentem que são roubados pelos alemães, os alemães roubados pelos portugueses, os ricos que pagam impostos para sustentar a Europa, os pobres que a Europa não tem nada a ver com eles, e acho que o consenso, corremos o risco do consenso se virar ao contrário e acharmos que este é um jogo em que para uns ganharem, outros têm de perder. Exatamente. Mas, João. Sim. Eu concordo plenamente contigo, Ari, e acho que respondendo também à questão... Mariana, não é? Mariana, sim. À questão que a Mariana colocou. Não, é indiscutível de que eu acho que, para o bem e para o mal, né? Pessoas que não tiveram essa possibilidade e que nunca saíram de Portugal e que fazem A1 para cima e para baixo e que não tiveram a sorte de ter as experiências que nós os quatro tivemos, se sentem menos europeias, sem dúvida. Agora, eu acho que também o que falta muito é um sentimento ou uma noção clara de que a Europa está ao nosso alcance. Não é assim tão difícil, mesmo para quem não tem essas possibilidades. Eu não tive que pedir
mais apoio aos meus pais para ter tido todas as experiências que tive na Europa do que aquele que teria que pedir se tivesse ficado em Portugal. E não venho de nenhum tipo de família especialmente privilegiada. As bolsas de Erasmus, claro que depende do país, sem dúvida, não é? Se calhar um estudante mais carenciado não vai pensar em ir de Erasmus para Paris. Mas pode ir de Erasmus para a cidade onde eu estive, Heidelberg, na Alemanha. Eu pagava 170 euros de renda. A minha bolsa era 3 vezes superior a isso. Portanto, dava-me para morar, dava-me para comer e não tinha que pedir mais aos meus pais do que eles teriam que gastar comigo se eu estivesse em casa. Portanto, com Erasmus foi isso. As bolsas de Erasmus, que eu espero que, sinceramente, não sejam reduzidas, e as negociações que foram terminadas do próximo Multi-Annual Financial Framework, agora já estou a ser um bocado geek, da União Europeia, felizmente conseguiram que o orçamento de financiamento das bolsas Erasmus não fosse... Se eu puder roubar só 10 segundos, Sim. acho que outra coisa muito importante e que a própria Europa não consegue resolver é o facto de as pessoas se sentirem mais europeias quando saem fora da Europa. Exatamente. E isso nem sequer nenhum programa europeu poderia provavelmente resolver. É uma coisa que tem tipicamente a ver com o facto das pessoas terem mais possibilidades. Mas as pessoas, às vezes, especialmente as pessoas mais cansadas, não têm esta ideia feita de que não podem ir fazer Erasmus porque a bolsa não vai chegar. Claro. E há casos em que a bolsa chega. Perfeitamente. Sim, de facto, às vezes E o depois dinheiro que das- vai gastar para Braga ou Exato. para Coimbra é Exatamente. superior. E depois as oportunidades subsequentes a que eu tive a seguir foi um estágio no Parlamento Europeu, que é um estágio, todos os estágios nas instituições são remunerados, ao contrário, por exemplo, dos estágios nas Nações Unidas, ao contrário de vários estágios em ONGs, ao contrário de dezenas e dezenas e dezenas de estágios que se vêem em Portugal e fora. Por exemplo, nas instituições europeias os estágios são remunerados. E há muitas pessoas portuguesas que se candidatam e que ficam, mas há muita gente que não tem esta noção, pensa, mas não vai chegar. Pois, há um Não distanciamento. Há um distanciamento. E o que eu ganhava lá, e era um estágio, chegava para eu viver lá, não era principesco, absolutamente que não, mas chegava. E permitiu-me ter essa experiência que é estar em 3 países europeus no mesmo dia, acordar num, tomar o pequeno almoço, depois almoçar noutro e depois acabar o dia noutro e isto para quem está só no nosso retângulo não é Claro. imaginável. Ana. Não, só quero aqui, uma vez mais, frisar que a Europa está cheia de oportunidades e a verdade é que o reconhecimento, mérito e oportunidades de emprego vem muito mais depressa de outro país da Europa do que propriamente do nosso país, infelizmente. Creio... Ana, para concluir. Sim, era isso. Pronto, e Portugal, creio que falta dar um passo no sentido de aproveitar ideias, as pessoas que andam a sair das nossas universidades e institutos politécnicos, portanto, no comércio, na indústria. Acho que é isso. Quase que falta. É uma questão difícil, mas eu acho que não precisamos de ir tão longe. Podemos ver em Portugal, e será que uma pessoa que não tem a oportunidade de vir estudar para Lisboa e tem que ficar em Leiria sente menos português? O que eu acho que é importante é, primeiro, todos nós estarmos sensibilizados para isto e ajudarmos quem está ao nosso lado a esforçar-se para conseguir, porque nós próprios e quem que tem mais dificuldades ou limitações, seja contexto familiar ou financeiros, há oportunidades e organizações que preenchem esta lacuna do Estado português, basicamente, ou da Segurança Social, ou por aí, mas é preciso que a pessoa queira fazer e procure oportunidade e, claro, uma ajuda de quem está ao lado, se estivermos sensibilizados para o problema, é importante. E a mesma coisa para ir lá para fora. Às vezes há custos, já percebemos aqui que não há alguns casos em que as bolsas chegam perfeitamente. E há outras oportunidades. Se não for Erasmus, seja um programa Youth in Action com o Serviço de Voluntariado Europeu ou outro qualquer. E é essencialmente isto. Só para falar... Estão-me a cortar a falar. Eu não, mas o microfone é que vai cortar. Conflito de gerações que foi falado ali, só queria dar uma dica. Eu li no outro dia que os direitos conquistados pelos mais velhos estavam a agarrá-los muito bem ao mercado de trabalho e a deixar os mais novos a recibos verdes na porta do mercado de trabalho. E eu acho que isso é exatamente o que não se pode fazer. Nós devíamos ter uma colaboração intergeracional e a solução passa muito mais por aí do que dar voz a este conflito entre gerações. Um conflito que muitas vezes se resolve com um cafezinho.
Muito obrigada, o nosso tempo terminou. Como sabem, o debate pode continuar online, podem ver ou rever esta nossa conversa também no site presentenofuturo.pt. A conversa continua online com o hashtag PT Europeu e nós vamos almoçar todos juntos. Portanto, Ari, Hugo, Maria João e Ana, muito obrigada a todos e até já.